O Poder Legislativo apenas legisla? Quais são os crimes que o Presidente da República pode cometer no exercício do mandato? De que modo esses temas podem ser cobrados no próximo TPS? Esses são os pontos que iremos abordar no nosso Drops de hoje. A função legislativa é uma função que é exercida de modo predominante ou de modo típico pelo Poder Legislativo. Entretanto, o Poder Legislativo desempenha outras atribuições essenciais para o bom desenvolvimento e a aplicação do princípio constitucional da separação dos poderes. De modo típico ou predominante, o Legislativo legisla ao criar atos normativos, como é o caso de leis ordinárias, leis complementares, decretos legislativos, e também fiscaliza no chamado controle externo da administração, ocasião em que o Congresso Nacional é auxiliado pelo Tribunal de Contas. Entretanto, o Legislativo também pode exercer a atividade administrativa ao cuidar do regime jurídico próprio dos seus servidores e, principalmente, para efeitos de prova de concursos públicos no Brasil, é importante saber que o Poder Legislativo também exerce a função jurisdicional, isto é, ele pode aplicar a lei em casos concretos, diante da verificação de prática de crimes de responsabilidade por algumas autoridades que integram os quadros do Estado brasileiro. É exatamente o crime de responsabilidade que permite ao Senado Federal julgar e condenar o Presidente da República por crime de responsabilidade. O Presidente da República, como chefe do Poder Executivo, pode praticar duas espécies de crimes: os crimes comuns, que constam no Código Penal. Nesta hipótese, quando verificada a possibilidade de imputação de uma sanção penal ao Presidente da República pela prática de crime comum, caberá ao Supremo Tribunal Federal julgá-lo diante de uma autorização para julgamento expedida apenas por 2/3 da Câmara dos Deputados. Se a acusação imputada ao Presidente da República referir-se a crime de responsabilidade, estaremos diante do processo de impeachment. Um processo que sofreu uma significativa mudança em dezembro de 2015, quando o Supremo Tribunal Federal julgou a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 378. É óbvio que você não precisa ler essa decisão, que tem mais de 400 páginas. Provavelmente, o que será cobrado numa questão objetiva elaborada pelo CESP é a alteração de entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao procedimento que deve ser observado para o julgamento do crime de responsabilidade praticado pelo Presidente da República. Antes da decisão de 2015, caberia ao Senado Federal julgar o Presidente da República diante da prática de um crime de responsabilidade se houvesse a autorização apenas por 2/3 da Câmara dos Deputados. Acontece que agora existem duas autorizações exigidas segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Caberá à Câmara dos Deputados, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, autorizar o início do processo, mas o Senado Federal deverá também de realizar um juízo de admissibilidade, mediante maioria simples ou relativa dos membros presentes na sessão. Somente após essas duas autorizações de julgamento, o Senado Federal inicia o processo de verificação da prática do crime, que poderá imputar a responsabilidade ao Presidente da República e incorrer essa autoridade nas penas previstas na própria Constituição para a ocorrência de crime de responsabilidade. Sem dúvida nenhuma, é muito provável que as próximas questões elaboradas pela banca do CESP tragam o entendimento já superado de que bastaria apenas uma única autorização da Câmara dos Deputados. Você não pode esquecer, e você vai precisar lembrar disso diante de uma eventual questão sobre esse tema, que as autorizações hoje são 2/3 da Câmara e maioria simples ou relativa do Senado Federal.
Somente após essas duas autorizações é que se inicia efetivamente o processo, é que ocorrerá o afastamento do Presidente da República por até 180 dias das suas funções e ocorrerá a possibilidade de imputar ao chefe do Poder Executivo as duas sanções previstas no artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal, quais sejam a perda do mandato e a inabilitação por 8 anos para as funções públicas. Cuidado com as possíveis questões que o CESP elaborará sobre o tema, que tendem a trazer ainda o entendimento que não se adota mais desde o julgamento da DPF 378. Sucesso na prova, foco na banca e nos vemos no curso Clube.